Olá, meus queridos, estamos nós aqui de volta com o nosso curso Panorama Bíblico. O nosso tema de hoje é a origem do pecado. Nós vamos dar início à aula número 5 do nosso curso, a lição número 5, na verdade, porque algumas lições elas são divididas em mais de uma aula por causa do tempo de duração do vídeo. Mas vamos fazer um breve resumo da nossa última aula. Nós falamos sobre a criação da terra e dos anjos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Ezequiel 28. Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, nós observamos que houve algo, alguma coisa aconteceu. Falamos da profecia de dupla referência e apontamos Ezequiel 28, mostrando que enquanto Ezequiel está fazendo uma profecia direcionada ao príncipe de Tiro, que era o governante daquela província, daquela região, ele também faz referência a um querubim da guarda ungido, aquele que ministrava na presença de Deus, e ele começa a descrever a criação, a ascensão e a queda deste querubim. Nós examinamos Ezequiel 28, de 11 a 14, que nos conta a criação deste querubim chamado Lúcifer, o querubim da guarda ungido. Mostramos também que Deus criou a terra primeiramente de forma totalmente mineral, e este querubim habitava neste Éden mineral criado por Deus. Bom, vamos continuar agora com a nossa avaliação daquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel no capítulo 28. Vimos aqui que Lúcifer era um querubim especial, criado para comandar o louvor e a adoração diante do trono de Deus. Só que tudo isso foi corrompido. O próprio profeta diz que sua sabedoria foi corrompida. Então, o seu orgulho, a sua arrogância, a prepotência de querer ser acima de Deus, fez com que tudo que ele era e tudo que ele fez fosse corrompido. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, o profeta diz: até que se achou iniquidade em ti. Ele era cheio de sabedoria e formosura, era perfeito em todos os seus caminhos, mas o seu coração se ensoberbeceu, quis trazer para si toda a adoração do Criador. No versículo 17, a palavra diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. O texto descreve com muita clareza o que aconteceu no interior deste querubim. Ele passou a ter consciência da sua formosura. Foi se tornando cada vez mais narcisista, adorando a si mesmo. Poderíamos dizer que Satanás foi o introdutor da egolatria. Ele passou a se adorar. Seu coração começou a se elevar e se inchar de orgulho. O resplendor da sua formosura fez com que ele se tornasse vaidoso e, consequentemente, o orgulho dominou o seu interior. Então, veja só, é um crescimento gradativo e progressivo do orgulho no coração desse ser. Agora, falando dos anjos, para nós entendermos um pouco a questão, os anjos são seres pessoais. Eles possuem personalidade. Eles também têm raciocínio. São seres totalmente pessoais. Então, os anjos, eles conversam entre si e, eventualmente, conversam com seres humanos. Eles se comunicam entre si. Eles têm capacidade volitiva, eles tomam decisões.
obedecem ordens, executam comandos. Então, eles são seres que possuem uma personalidade muito ativa. Mas quando este querubim, ele se corrompeu, né, ele corrompeu o seu coração, ele armou um plano. Então você veja que ele desenvolveu, né, ele expressou uma capacidade volitiva, porque ele desenvolveu um plano cuidadosamente pensado, elaborado, algo que demonstra inteligência, e ele armou esse plano para tomar o lugar de Deus. A pretensão do querubim era tomar o lugar de Deus. Ele trabalhou para isso, ele se esforçou para isso. E foi exatamente por causa dessa ação desse querubim que o pecado entrou no universo. O pecado, então, invadiu o universo devido à ação desse querubim. Ezequiel 28:16 diz a multiplicação do seu comércio. O que significa isso? Isso implica que ele desenvolveu uma ação de tentar convencer os anjos de Deus, as criaturas de Deus, a se revoltarem contra Deus. Ele não foi totalmente feliz no seu intento, mas ele levou 1/3 dos anjos com ele. Ou seja, 1/3 dos anjos o acompanhou. Passaram a tê-lo como chefe e foram lançados fora da presença de Deus. Ele fez um comércio, ele negociou com os anjos e 1/3 deles aceitaram. Eles encheram o teu interior, ou seja, o teu coração de violência e pecaste. E foi assim que o pecado invadiu o universo. Satanás, ele negociou e ele é hábil em negociar. E ele envia seus demônios para negociar com o ser humano, fazer trocas de benefícios materiais por fidelidade a ele, por obediência às suas ordens, que muitas vezes levam o ser humano à morte, e uma morte eterna. Agora, quando o pecado entrou no coração de Lúcifer, ele se separou de Deus e se tornou Satanás, ou seja, adversário. E os anjos que o acompanhavam, ou seja, 1/3 dos seres criados por Deus, se tornaram anjos caídos. Nós temos que entender que Satanás é um ser pessoal, com milhares, milhões de anjos caídos trabalhando com ele. E eles estão trabalhando contra o plano de Deus a ser implantado na Terra e no universo. O que ele mais quer é que nós ignoremos tudo isso. Satanás quer que realmente as pessoas continuem fazendo piadinhas, desmerecendo a ação dele. Sabe? Satanás gosta quando os seres humanos fazem desenhos animados e menosprezando ele, porque daí ele fica à vontade para realizar o seu plano, para impor ao ser humano uma escravidão. Hoje há muitas pessoas no mundo, milhões de pessoas, que estão pensando que estão agindo pela sua própria vontade, mas estão nada mais e nada menos seguindo o projeto que Satanás tem para a vida delas. E esse projeto envolve o matar, o roubar e o destruir. A decisão desse querubim brotou em seu interior. Ele se impressionou com a sua beleza, com a sua sabedoria, com a sua perfeição. Quando isso ocorreu, ele se tornou independente de Deus e deixou a única fonte do bem, do amor e da justiça. Satanás pecou e Deus odeia o pecado. Em Romanos 1, capítulo 18, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. Toda vez que o pecado se manifesta, a ira de Deus se manifesta. A indignação de Deus está sobre o pecado. Por isso, Jesus quer arrancar o pecado do pecador, pois a ira de Deus paira sobre o pecado e o pecador se afasta de Deus. E isso vale tanto para os homens quanto para os anjos.
Em Isaías 14, 12 a 15, o profeta diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Enquanto Ezequiel 28 nos informa a criação, queda, destruição final deste querubim, de um modo geral, Isaías 14, de 12 a 15, amplia o que aconteceu em seu coração, a iniquidade que se instalou nele. O nome Lúcifer vem do latim, justamente da expressão de Isaías 14, 12. Ó estrela da alva, estrela da manhã, filha da alva, que foi traduzida por luz se fez, o que foi simplificado para Lúcifer, como nome didático. Então não é um nome bíblico, é um nome didático. Como já dissemos, esse nome não é bíblico. Isaías 14, 12 nos mostra que muitas vezes na Bíblia, anjo é chamado de estrela. Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isso acontece muitas vezes na Bíblia. Em Jó 38, 4 a 7, diz assim: cantavam as estrelas da alva. Quem cantava? Os anjos. Os anjos estavam cantando. E Jó faz referência a eles dessa forma. Filhos de Deus no Velho Testamento são as criaturas criadas diretamente por Deus. Aqui entram os anjos e Adão. Então, no Antigo Testamento, quando a Bíblia usa a expressão filhos de Deus, ou está fazendo referência a Adão ou aos anjos. Em Apocalipse 12, 13 a 9, que conta como que Satanás foi expulso do céu, né, pelo arcanjo Gabriel, diz no verso 4 que 1/3 das estrelas do céu foram arrastadas pela sua cauda. No verso 7, diz que pelejavam o dragão e os seus anjos. Aqui estrelas e anjos são usadas, a palavra é usada para os mesmos seres. Verso 9, ali diz que diabo, Satanás, a antiga serpente e os seus anjos. Então, no verso 9 se faz menção ao diabo, né, que é Satanás, que é a antiga serpente, e também aos seus anjos, que são os anjos caídos que o seguiram. Em Isaías 14, 13, por que queria subir ao céu se ele já trabalhava no céu? Né? Eu subirei ao céu, nas mais altas nuvens colocarei meu trono. Então por que ele queria subir ao céu se ele já atuava lá? A Bíblia nos ensina que há a existência de 3 céus. Primeiro céu, que é aqui a nossa atmosfera, não é verdade? O firmamento, esse é o primeiro céu. Segundo céu, são as regiões celestiais, ou o reino do Espírito, onde anjos e demônios se movem. Esse é o segundo céu. Terceiro céu, o céu dos céus, o lugar do trono de Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, diz que um homem for arrebatado até o terceiro céu. Muitas vezes na Bíblia encontramos a expressão céu dos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Significa acima dos anjos. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Norte sempre será um referencial com a terra. Indica a direção do terceiro céu. Em relação à terra, o terceiro céu está ao norte. Em Jó 26, 7, a palavra de Deus fala sobre o fundamento da terra. A terra está sustentada sobre o nada, e o norte se estende a partir da terra em direção ao trono de Deus, que é o terceiro céu. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, a visão de Ezequiel dos 4 seres viventes. Diz que o vento vinha do norte, ou seja, do trono de Deus. Isaías 14, 14 fala de nuvens, fala da glória de Deus.
Ele almejava uma glória maior que a glória do Criador. Ele queria que o seu trono se estabelecesse acima das nuvens. O que Satanás tinha em seu coração era: eu vou invadir o terceiro céu, vou dominar sobre os anjos, vou dominar sobre a terra e sobre quem lá estiver. Subirei acima da glória de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás nunca se apresenta de forma explícita para enganar o homem, para tirá-lo do caminho de volta a Deus, que é Jesus. Suas manifestações sempre são nessa linha: serei semelhante ao Altíssimo. Ao longo da história, nós vemos Deus revelando seu plano de salvação ao homem em etapas, em fases, e para cada fase, Satanás tem um plano semelhante. Ele apresenta-se de forma camuflada, falsificada, adulterada, prostituído, com meias verdades que são mentiras para enganar a raça humana. Em João 8,44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e homicida desde o princípio. E em João capítulo 10, do verso 1 a 10, Jesus se apresenta como bom pastor. Ele veio para que tenhamos vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nunca se esqueça disso. Então aqui cabe uma pergunta para encerrarmos a aula de hoje. Por que Deus deixou que acontecesse assim, se Ele é o Todo-Poderoso? Vamos terminar com essa pergunta, porque nós vamos tentar respondê-la na nossa próxima aula, que é a lição número 6. Por que Deus deixou que acontecesse assim, se Ele é o Todo-Poderoso? Por que Ele não baixou um decreto e já destruiu o diabo lá no começo? Nós vamos ver um princípio muito importante que vale também para nós que somos seres humanos. Mas isso será na próxima aula, ok? Eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo e pedir a você, se você gostou, inscreva-se no nosso canal. É muito fácil, é um toquezinho ali, onde está escrito inscreva-se, você vai estar inscrito. Atingimos já o número de 91 inscritos, graças a Deus. Né? Nosso alvo é chegar a 100 para partirmos para os 200, os 300, os 500 e 1000. Né? Chegamos a um K de seguidores inscritos no nosso canal. E continue assistindo. E quando assistir, gostar do vídeo, dê um like, curta o vídeo e compartilhe. Muito obrigado. Deixe-me orar com você agora para encerrarmos a nossa aula de hoje. Pai, quero agradecer ao Senhor por cada um daqueles que estão participando dessa série Panorama Bíblico. Estamos aqui assim empolgados com a ideia de estudarmos com milhões de pessoas, não somente aqui perto de nós, mas ao redor do mundo, pessoas que estão em outros países, que falam português e que vão acessar o vídeo. Muito obrigado, que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver ligada no canal Palavra Viva. Dê paz, tranquilidade, saúde, manifesta a tua graça. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Um forte abraço para todos. Estaremos de volta em breve com mais um vídeo, com mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico aqui no canal Palavra Viva.